Você que se diz pregador do Evangelho, profeta de Deus, homem de Deus, está pensando que pregar o Evangelho é estar levando palavra de autoajuda para o povo? Está pensando que profeta de Deus é estar em púlpito de igreja dizendo assim diz o Senhor, Deus está decretando, Deus está revelando, Deus está mandando entregar? Está pensando que homem de Deus é quem está em púlpito de igreja levando atração e entretenimento para o povo? Está pensando que pregar o Evangelho é estar convidando o povo a ir para a igreja para ver show de poder, de milagre, de cura? Está pensando que profeta de Deus foi chamado para estar dentro de igreja, rodando, fazendo palhaçada para os outros se interter, pulando, gritando, falando coisas que ninguém entende, como se fosse poder de Deus? Está pensando que homem de Deus é aqueles que estão dentro de igreja ensinando o povo doutrina de demônios, evangelho anátema, colocando legalismo religioso para o povo viver escravizado, praticando e sendo devoto? Está pensando que homem de Deus é quem está dentro de alguma instituição religiosa como autoridade para o povo se submeter ao que ele diz? Está pensando que pregar o Evangelho é essa mensagem que vocês escutam aí por esses homens dentro dessas igrejas? De que Deus vai fazer palavras que estimulam o ser humano, que enche o ego do homem, que massageia o ego do homem, que faz o homem ouvir o que ele quer ouvir? Está pensando que profeta de Deus, pregador do Evangelho, homem de Deus, são esses que estão aí, criando esses impérios, levantando suas fortunas sob o domínio e a escravidão que o povo vive a eles? Onde eles fazem do povo negócio? Vocês aqui estão perdidos, irmãos. Vocês aqui estão dando suas vidas a consagrar, a ser devoto, praticando o que o homem orienta na servidão dos homens, não a Deus, irmãos. Vocês estão ouvindo muitas palavras, muitas coisas, mas não é a palavra de Deus, irmão. Eita, porque Deus falou comigo, disse que eu não ia morrer enquanto Ele não cumprisse a promessa na minha vida. Olha o que o diabo leva o povo a querer ouvir. Olha a mentira que Satanás prega usando esses profetas do diabo, usado por ele, para levar para o povo movimento de autoajuda, de solução de problema, movimento de cura, de milagre, de poder, de revelação, de profecia, de declaração de Deus. O povo tudo enchendo esses ambientes, essas sinagogas de Satanás, para viver o anátema em nome de vida com Deus. Olha o que o diabo está fazendo com o povo, irmão. O povo está deixando de ser instruído na palavra, para ser consciente, lúcido, sóbrio, para ter o entendimento da verdade de Deus, para ser ensinado, ser formado, discípulo de Cristo, aprender de Cristo, para colocar a tua vida na autoridade, na devoção, consagrada na fidelidade a Cristo. O que é que o povo está recebendo? O que é que o povo está sendo formado? No que é que o povo está sendo instruído? A devotar a sua vida à igreja, trabalho de igreja, a viver centralizado nas igrejas, a viver submisso na autoridade dos homens dentro de igreja, a colocar a sua vida escrava, devota, alienadas. As vidas estão alienadas na mentira que é pregada pelo diabo através dos homens dentro das igrejas, onde o povo deixa de estar em Cristo para estar em igreja, deixa de consagrar sua vida a Cristo pela palavra, vivendo a palavra no seu viver, com o seu próximo, para buscar consagrar suas vidas dentro de igreja, vivendo suas vidas dentro de igreja, consagrando suas vidas em trabalho, obrigação, tarefa e metas de igreja, como se fosse para Deus. Olha como o diabo tem tirado esse povo da verdade. Olha como o povo está centralizando o alvo da fé errado. Olha como o povo está desviado dos princípios. Mudar os princípios, trocar os princípios verdadeiros de Deus. O povo está guiado não é pela verdade do Evangelho. Nem o Evangelho o povo quer saber. Pergunta a esse povo o que é o Evangelho.
Não é crer em Jesus, ser crente, estar na igreja, não beber, não matar, vestir-se bonitinho e estar indo para os cultos da igreja. Isso é o evangelho. É por aí que a gente é salvo. Tem que estar na igreja. Tem que andar todo formal da igreja. Tem que viver robotizado pelo homem na igreja. Porque ele é a autoridade de Deus. Nós temos que se guiar por ele. Olha como o povo está, irmãos. Olha aí, ó. Vocês, religiosos, que criam seus ídolos, vivem idolatrando e venerando seus altares, os homens que vocês colocam como Deus, mediador, salvador, luz para guiar vocês. O povo idolatrando suas igrejas, suas religiões, seus líderes, seus conjuntos, suas festas, suas roupas, é idólatra sobre idolatria. O povo dentro dessa ideia de igrejas evangélicas. A maior astúcia de Satanás para prender pessoas no sistema religioso que ele criou é fazer o povo entender que Deus está nesse sistema, nessa igreja, e tem que viver nessa igreja. Seja qual for o sistema, católico, evangélico, a maior astúcia de Satanás é fazer o povo trocar os valores. O povo deixa de seguir e viver o evangelho de Cristo para seguir e viver a vida de igrejas evangélicas na direção dos homens. Olha a astúcia de Satanás. Pode perguntar a qualquer pessoa. Cristo é segundo plano. Ela diz logo, tu é de qual igreja? Tu vai para a igreja, tu é batizado, tu dá o dízimo, tu guarda o sábado, tu obedece teu pastor, tu é membro de qual igreja? Olha o foco das pessoas aonde está. O povo perdeu. Aliás, se perdeu na direção de Deus. Porque o diabo, ele sabe destruir a vida do ser humano que está em comunhão com Deus. O diabo destrói. Ele destruiu a vida do homem que estava em comunhão com Deus, com a mentira dele, fazendo o homem desviar da palavra, dos princípios, da verdade, seguindo sua mentira. Aonde o homem pensava que ia se dar bem e terminou se perdendo de Deus, entrando em maldição, indo a juízo. É o que hoje acontece com essa humanidade. O diabo tira elas da verdade, incentiva, influencia elas, cegando o entendimento delas, fazendo elas negarem a palavra, não se submeter à direção de Deus, mas andando na direção dele como se fosse de Deus. É o que o diabo faz com essas pessoas dentro das religiões. Faz elas entenderem que vão terminar bem, que estão no curso certo, que estão na vida com Deus, que estão guardados na proteção divina dentro das igrejas. É isso que o diabo faz. E o povo deixa de dar ouvido ao evangelho. Não se submete à direção de Deus pelo evangelho. A direção de Deus nas nossas vidas é pelo evangelho. Não é por igreja, por pastor, nem por papa, nem por padre. Se algum desses líderes dentro dessas igrejas não prega o evangelho para você se submeter a Deus, não siga. Porque esses não estão sob a direção do Espírito Santo de Deus. Estão guiados pelos espíritos das trevas, levando para você doutrina de demônios, apartando você da verdade. Saia da direção do ensino e do meio deles que estão dentro dessas igrejas. Você não foi chamado para estar dentro de nenhuma igreja, para seguir a nenhum líder religioso, para escravizar a tua vida dentro, centralizada em nenhuma igreja. Você foi chamado para conhecer a verdade e ser liberto. E se manter na verdade para continuar liberto. Verdade essa que é Cristo, a sua palavra. Você está pensando que esses muitos homens que estão aí com fama na mídia, no meio religioso evangélico, é homem de Deus, está te levando para Deus? Você está pensando que é de Macedo que vai te levar a Deus? Que é Cida Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro, Augusto Nicodemos, Pastor Ailton, Pastor João Henrique Palharim, Pastor Oziel, não sei de quê. Você está pensando que tua vida está guardada em Deus?
dentro do ministério das igrejas evangélicas, católicas, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová? Você está pensando que tua vida com Deus está guardada para a salvação dentro da igreja Assembleia de Deus? A igreja batista? A igreja congregacional cristã do Brasil, Deus é amor? A igreja adventista presbiteriana? Você está pensando que é de Deus porque você está dentro do grupo religioso da Sociedade Torre de Vigia? Dos mormons? Você está pensando que está na igreja verdadeira de Deus e está salvo dentro da igreja católica romana? Vocês estão perdidos. Todos vocês que estão dentro do sistema religioso estão perdidos, escravizados, alienados, e estão em maldição, no anátema, porque vocês estão perdidos, desviados da verdade. O alicerce que vocês estão fundando sua vida de fé com Deus é sobre a areia. Não vai subsistir. Grande vai ser a queda e a ruína. Vocês estão adorando a Deus em vão, vivendo sacrifício de tolo, reprovados da fé, apartados de Deus, pensando que estão em Deus, porque estão com o entendimento corrompido, coração duro, pela ignorância, de não buscar o conhecimento do Evangelho. E vocês estão nessa condição. Desperta, acorda, escapa por tua vida, irmão. Sai do meio deles. Escute a verdade, que é a luz de Deus, que está agora indo ao teu entendimento para iluminar. Reflita em todo o seu conceito de vida de fé que você tem vivido até hoje. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos nessa religião, nessa igreja. Analise o que você está vivendo e recebendo como valor e princípio de vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele nasceu no farisaísmo. Ele foi criado dentro do zelo, dos princípios, dos valores da religião farisaica. O apóstolo Paulo era um grande praticante e defensor dos princípios que a religião farisaica levava o povo a viver como se fosse para Deus. Mas vai ler o que Paulo relata lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Vai ver o que Paulo relata ali. Paulo considerou tudo que ele vivia como se fosse para Deus como esterco, cocô, merda. Foi isso que Paulo considerou os valores que ele vivia na religião. Esterco. Paulo vai entender que a vida com Deus, o valor que nós temos que ter para viver com Deus é Cristo, é Cristo, é Cristo. E o conhecimento... Nós devemos ter o conhecimento de Cristo. Vocês, religiosos, estão guardando, vivendo, defendendo princípios e valores do conhecimento da sua religião. O que vocês pregam, guardam e zelam é o conhecimento de valores e princípios pregados pela sua religião. Não é os valores dos princípios do Evangelho de Cristo. Vocês precisam conhecer a Cristo. Vocês estão dentro de uma instituição religiosa, de um sistema que glorifica a Deus, que diz que Jesus é santo, que diz que adora a Deus, que diz que Ele é o Salvador, mas na prática, no entendimento que vocês vivem, na prática que vocês vivem, na direção que vocês vivem, vocês estão reprovados por Deus, porque isso vai mostrar que vocês estão bem longe da verdade. E eu vou mostrar para você que você está bem longe da verdade, perdido de Deus. Você que é um adepto do sistema católico romano, que acha que é de Deus, que acha que é salvo, que acha que está no lugar certo, verdadeiro, para ter a vida com Deus. Você está perdido. Você diz que Jesus é o Senhor, porque os católicos dizem isso, que Ele é o Salvador, que Ele é Deus, até confessam que Jesus é Deus, mas na prática não vivem isso, porque estão lá levando louvor e adoração, venerando, adorando, colocando sua fé, sua confiança, rogando, buscando proteção em santos, em anjo,
em pessoas mortas, Maria, Pedro, João e outros. Estão colocando sua confiança de salvação por meio de objetos de fé, colocado pelo sistema católico romano, rosário, escapulário, missa, igreja. Vocês que estão dentro do sistema católico romano, estão reprovados da fé, adoram a Deus em vão, vivem sacrifício de tolo, porque vocês estão dentro de preceito de homem, não estão dentro da verdade do Evangelho. Isso é notório, irmão. Eu não estou julgando, é só você ver a prática dos católicos, o entendimento de fé dos católicos. Eles têm lá seus milhares de protetores, de padroeiros, de santos. Eles têm lá suas centenas de objetos de fé. Eles têm lá seu entendimento de que a Igreja de Deus é um sistema católico romano, na autoridade de um líder supremo que eles dizem que é o pontífice deles com Deus, o Papa. Tudo está errado, Jesus não ensinou nada disso. Deus não dirige ninguém a isso. E quando você está fora daquilo que Deus mostra, você está em maldição. Você que está dentro do sistema religioso evangélico, você está perdido de Deus. Os adeptos que estão dentro da prática da vida, de fé, de crença, de dogma, do sistema religioso evangélico, estão perdidos de Deus. Não, mas os evangélicos, Jesus Cristo é o Senhor. Eles não adoram imagem de escultura. Eles não buscam adorar nenhum morto. Só adoram a Jesus. O diabo só faz manipular. Em cada situação, ele manipula a verdade, para que cada um viva a mentira deles de forma diferente, como se fosse verdade. Os adeptos do sistema religioso evangélico estão desviados de Deus, estão reprovados da fé. É só observar o entendimento deles, a prática de fé, o conceito deles de vida com Deus. É só você conversar com qualquer religioso evangélico e ver a prática dele, a vida religiosa dele, como se fosse para Deus. Você vai ver que eles estão perdidos de Deus. Eles entendem que tem que buscar a Deus numa igreja, numa instituição. Eles entendem que Deus está ali onde é a casa de Deus. Eles são ensinados e vivem essa prática de uma vida de sacrifício centralizada de igreja. Como se isso fosse consagrar a vida para Deus, obra de Deus, buscar a Deus. Os adeptos do sistema religioso evangélicos, eles não têm mais de escritura de homens, de santo, de anjo, para idolatrar e venerar, buscando socorro e proteção, como os católicos. Mas eles têm lá cultos místicos, que é a mesma coisa. Onde eles colocam a fé dele de que Deus vai operar, vai trazer a graça, vai trazer a vitória, vai trazer prosperidade, vai trazer milagre, através de culto, de campanha, de pacto, de marcha, de votos. Estão perdidos da vida com Deus. Eles acreditam que tem que se sacrificar, passar a madrugada orando, passar 3 horas de jejum. Eles acreditam que tem que viver o sacrifício religioso, indo para a igreja todo dia, para os cerimoniais, para os rituais, para os eventos, para as atividades, porque senão eles estão desviados, não é de Deus. Não estão buscando a Deus. Olha o entendimento dos adeptos do sistema religioso evangélico. Eles são ensinados de que tem que se batizar, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado. Olha a idolatria deles, venerando líderes religiosos, venerando homens, cantores, conjunto. Olha quantos ídolos têm sido levantados no sistema religioso católico para o povo venerar através de música, através de reverência, através de ministração. É pastores, é cantores, é pregadores, é profetas. Olha a idolatria no meio religioso evangélico. O povo endeusando. Você viu agora? Olha a idolatria na morte dessa mulher, desse pastor famoso. O povo tudo venerando como se fosse uma celebridade que levasse a eles alguma graça. Tudo dentro. Por quê? Porque estão encabeçados pelo homem. O homem determinou um grande funeral da esposa dele.
e convidou os seus seguidores da sua religião para estar lá. E o povo vai. Porque o povo é discípulo, é guiado por esses homens. Aí a mulher morreu, parece que foi Jesus Cristo que foi crucificado. O povo faz aquela, né? O povo que está dentro desse segmento. O povo venerando os homens, os pastores, os líderes, as instituições religiosas. Qual a diferença da idolatria do catolicismo romano e da idolatria do sistema religioso evangélico? Só muda o rótulo, o personagem, mas a idolatria é a mesma. O povo olha para os seus pastores como se fosse Jesus e são mais tementes aos pastores do que a Jesus. O povo coloca os pastores como luz e guia da sua vida com Deus. Jesus é segundo plano, irmão. Jesus só presta para botar o nome dele lá, na campanha, atrás da igreja, na frente da igreja. Mas na prática lá o que eles vivem não é Jesus, não é a fé, não é a devoção, não é a vida consagrada a Jesus. O sistema religioso evangélico usa somente o nome de Jesus como cartão de visita para o povo se abestalhar e estar lá dentro escravizado. Mas lá dentro que eles vivem não tem nada a ver com o senhorio de Cristo. Jesus não mandou praticar nada disso que o povo está praticando e vivendo como regra de fé dentro das igrejas evangélicas. Esses cultos dentro das igrejas universais, esses cultos dentro das igrejas evangélicas, Internacional da Graça, Mundial, que diz que é do Reino de Deus. Essas doutrinas pregadas por esses líderes dentro das igrejas presbiteriana, adventista, Assembleia de Deus, Deus é amor, não é a doutrina de Cristo. Essa teologia desses líderes, desses pastores, desses teólogos, não é a verdadeira teologia de Deus para o homem conhecer a Deus. A teologia de Deus é Cristo. A teologia dos homens é do diabo, que tira o povo de Cristo. Cuidado. Eu estou aqui como voz de protesto, condenando a mentira do diabo, que é pregada pelos homens, que ele usa dentro do sistema religioso. Esse é o meu trabalho. Condenar e reprovar as obras infrutuosas das trevas. Essas trevas que o povo está perdido dentro delas, dentro das igrejas. Guiada por esses líderes. Eles estão mais preocupados em fazer você ficar escravo e devoto e consagrar a tua vida dentro da igreja, dando dízimo, indo para os cultos, fazendo voto, pacto, pagando contribuição, dando oferta. Eles estão preocupados com isso, que vocês continuem mantendo o funcionamento nas instituições dele, que prega para vocês a mentira de que é casa de Deus. Eles estão mais preocupados em fazer vocês contribuir financeiramente com dízimo, com oferta, com voto, com pacto, dando dinheiro, com a mentira de que é para Deus, para a casa de Deus, para a obra de Deus, e vocês presos, escravos nessa mentira. Perdido de Deus, vivendo anátema, achando que Deus vai te abençoar, porque tu dá dízimo ao homem, não a Deus. Eu conheço fanáticos, discípulos da religião, que chegam para mim e dizem: eu dou o dízimo, eu tenho sido muito abençoado, porque eu dou o dízimo. Eu não dou o dízimo. E a minha vida tem sido verdadeiramente abençoada. Tem muita gente aí que nem crente é de nenhuma igreja evangélica, que não dá dízimo, e é muito mais abençoado do que vocês, que dão dízimo, estão dentro dessa mentira. Não, depois que eu fui para a igreja, a minha vida melhorou. A minha vida está bem agora. Eu não preciso de igreja, porque o melhor da minha vida é Cristo, não é estar numa igreja. Então o povo vive alienado, perdido, dentro da mentira dos homens, escravizado, desviado da verdade de Deus, dentro do sistema religioso igreja. Tem que ter profeta de Deus verdadeiro, para denunciar, reprovar e condenar a mentira do diabo pregada no sistema pelos homens, seja qual for ele, qual for o sistema, qual for o líder religioso. Tem que ser repreendido, corrigido com a verdade do Evangelho.